Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Properties, Fundo de Investimento Imobiliário. Lembramos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. A apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado, Bianca, pela introdução. Eu sou Pedro Carrais, sou gestor do fundo e aqui comigo está o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão. Como a Bianca mencionou, a gente vai fazer uma apresentação. Ao longo da apresentação, a gente vai respondendo as perguntas pertinentes e aquelas que a gente não responder durante a apresentação, a gente vai responder ao final dos slides. Para aquelas perguntas que, porventura, a gente não responder ou perguntas adicionais que vocês tenham, a gente sempre lembra que os canais de RI da XP Asset permanecem abertos para quaisquer dúvidas pelo e-mail ri@xpasset.com.br. Vou pedir para a Bianca passar para o primeiro slide, que a gente vai falar aqui um pouquinho dos destaques do trimestre. O trimestre foi um trimestre, infelizmente, marcado negativamente pela pandemia, como todos já sabem. A partir de meados de março, o mundo inteiro foi afetado pela pandemia. A gente acabou tendo impactos em diversos segmentos econômicos aqui no Brasil e, inclusive, o setor de lajes corporativas já está passando por algumas transformações decorrentes dessa pandemia na visão da gestora, né? A gente tem acompanhado bem de perto as estimativas de queda de PIB para 2020. A última estimativa divulgada pelo Banco Central é de uma queda de 5,7%, uma queda bem relevante, de modo que a gente, infelizmente, vai ter ainda alguns meses ligeiramente difíceis pela frente. Essa previsão de PIB tem sido revisitada recorrentemente. A própria XP já revisitou para uma queda de 4,5%, portanto, é possível que nas próximas semanas o Banco Central também revise e a gente possa ter uma queda um pouco menos dramática para 2020. O setor de office foi um setor que não sofreu tão diretamente, né? Não é um setor tão impactado como, por exemplo, o setor de shoppings e hotéis, mas foi um setor que acabou sendo impactado indiretamente, né, na segunda derivada, fruto das políticas de home office adotadas pelas companhias. Algumas das companhias que ocupavam espaços grandes nos prédios corporativos passaram a adotar o home office como uma medida, no mínimo temporária, durante a pandemia, e algumas delas têm avaliado a possibilidade de estender o home office de forma definitiva para pelo menos parte do time, mesmo depois do final da pandemia. Somado a isso, a gente está entrando num período de crise, vide a previsão de PIB para 2020, o que pode significar uma redução das áreas ocupadas pelas empresas, com o objetivo de cortar custo, o que de alguma forma pode impactar o setor de lajes corporativas nos próximos meses. A gente vai explorar bastante isso ao longo da apresentação. Na prática, o fundo acabou tendo uma única vacância até então, mas a gente vai explorar um pouco desse contexto ao longo da apresentação. No segundo trimestre, a gente teve uma distribuição de R$ 2,23 por cota, uma distribuição bastante saudável, chegando a um dividend yield anualizado de 9,2%, considerando o fechamento da cota de junho, que foi de R$ 96,90, ou 8,9% se considerar o valor da cota da última emissão, que foi o IPO, no montante de R$ 100. Lembrando que o fundo fez IPO em dezembro de 2019, tem pouco mais de 8 meses, ou melhor, quase 8 meses de vida. O retorno total bruto no segundo trimestre foi de 22,8%, demonstrando uma boa reação depois da queda do primeiro trimestre, que boa parte dos fundos imobiliários tiveram depois daquele pico que a gente atingiu em dezembro e janeiro, e aí com o Covid, março foi realmente um mês muito negativo. O aumento da distribuição no segundo trimestre foi fruto da rescisão que a gente fez com o WeWork. O WeWork tinha um contrato assinado com a gente no edifício Evolution, em Alphaville, para ocupação de 2 andares, o 13º e o 14º. E durante a pandemia, a gente percebendo um pouco do movimento da WeWork mundo afora e um pouco de preocupação também com a saúde financeira da companhia, a WeWork já vinha inadimplente com o fundo desde antes da pandemia e desde então não tinha ainda
iniciado as obras para ocupação, apesar de já ter assinado o contrato há bastante tempo, a gente achou por bem rescindir e receber uma multa bem relevante, motivo pelo qual a nossa distribuição subiu bastante. A gente recebeu um total de quase 13 milhões de reais entre multa e aluguéis atrasados, valor esse recebido parcialmente no primeiro semestre, com um montante de quase 5 milhões de reais, e a outra parte no segundo semestre, em julho, com um montante de 8 milhões de reais. Então, o fundo tem propositalmente diferido a distribuição desse pagamento ao longo dos próximos meses, de modo que a gente consiga uniformizar ao máximo a distribuição de rendimentos. A gente hoje tem uma vacância da ordem de 9%, a gente vai mostrar isso ao longo da apresentação, decorrente dessa vacância da WeWork. Já respondendo aqui a primeira pergunta, a gente não tem ainda grandes avanços em relação à área desocupada pela WeWork. A gente contratou algumas semanas atrás a CBRE. A CBRE é uma das principais consultorias de comercialização de áreas no mundo inteiro, e principalmente aqui no mercado de São Paulo eles são muito fortes. A gente contratou a CBRE para nos ajudar com essa comercialização. A gente tem trabalhado semanalmente com a CBRE, tem alguns interessados, a gente tem feito reuniões periódicas com a CBRE para comercializar essa área, porém, ainda não tem ninguém em estágio avançado. Tão logo a gente tenha notícias mais firmes em relação a esse assunto, a gente vai tempestivamente comunicar ao mercado. Tá? O fundo ainda tem 16% do patrimônio em caixa, quase 70 milhões de reais, um pouco mais de 67 milhões de reais. Com esse montante, a gente adquiriu algumas cotas de fundos imobiliários de lajes corporativas durante a pandemia para melhorar a rentabilidade do caixa e também aproveitar um eventual ganho de capital ao longo do tempo, decorrente da valorização dessas cotas, dado que a gente comprou durante a pandemia e, na nossa visão, compramos com um valor bastante barato em relação ao valor justo. Hoje o fundo tem 100% de contratos, tem 11 contratos de locação típicos, e em 100% deles a gente recebeu algum tipo de pleito durante a pandemia, seja um pleito de desconto, seja um pleito de diferimento, mas eu entendo que depois de 100% dos locatários terem pedido alguma coisa, a gente passou relativamente bem. A gente teve pouquíssimos impactos de descontos ou diferimentos. Realmente o único impacto mais relevante que o fundo teve foi a vacância da WeWork, como já foi amplamente mencionado nos fatos relevantes nessa apresentação. A gente comunicou recentemente, mais especificamente no dia 12 de agosto, a gente comunicou a renovação do contrato do Nubank, que era o contrato mais próximo de vencimento que a gente tinha. A gente comunicou a extensão de contrato por mais 3 anos, ou seja, o novo vencimento vai ser em setembro de 2023. Não teve nenhuma alteração dos valores locatícios, não teve alteração do aluguel, não teve nenhuma outra alteração no contrato, senão o prazo locatício. Então, a gente, uma boa notícia, o Nubank renovou. É importante mencionar, e aqui o objetivo não é ser alarmista, é ser realista, mas é importante mencionar que a gente está vivendo um período de certa insegurança, de certa incerteza no mercado de lajes corporativas. Alguns dos nossos locatários têm avaliado a possibilidade de reduzir a área que eles ocupam hoje pelos motivos que eu já mencionei, seja em função de home office, seja em função de corte de custos. Ainda não tem nenhuma notícia definitiva, a gente tem simplesmente conversado com os nossos locatários, mas não é descartada a possibilidade da gente ter novas vacâncias no curto prazo. E, obviamente, se isso vier a acontecer, a gente não somente vai comunicar tempestivamente ao mercado, como também vai trabalhar eventuais locatários para entrarem nas áreas que venham a ficar vagas, inclusive com a ajuda da CBRE. E é importante também mencionar que normalmente os contratos de locação prevêem um prazo de aviso prévio e também uma multa que definitivamente vão nos permitir trabalhar essas áreas vagas durante os meses subsequentes, sem qualquer impacto na distribuição do fundo. Vamos para o slide seguinte. Aqui alguns destaques do segundo trimestre. A gente basicamente não teve grandes evoluções na ABL do fundo ao longo do trimestre. A gente fechou o trimestre com um pouco mais de 36.500 metros quadrados. A vacância física, como eu já mencionei, foi de 9,4%, fruto do contrato
rescindido com a WeWork, e a inadimplência, como eu também já mencionei, teve um impacto bem limitado ao longo do trimestre. A gente conseguiu fazer boas negociações com os nossos locatários e encerramos o trimestre com uma inadimplência de 0%. No slide seguinte, a gente tem uma pequena linha do tempo, demonstrando aí o que a gente já fez desde o IPO, lembrando que o fundo é super recente, a gente tem pouco mais de 7 meses de vida. A gente fez o IPO em dezembro de 2019, levantamos um montante de 432 milhões e de lá para cá a gente adquiriu 4 edifícios, conforme a gente vai mostrar mais à frente no portfólio do fundo. O Vitor, já aproveitando aqui esse slide, faz a pergunta se a gente pretende adquirir outro edifício. A resposta é sim, Vitor. A gente está discutindo algumas possibilidades, tem algumas negociações bem avançadas, e tão logo a gente tem a conclusão dessas negociações, a gente vai comunicar ao mercado e provavelmente ou possivelmente vai avaliar a possibilidade de uma nova emissão de cotas. Mas ainda não tem nada assinado, tão logo a gente tenha, a gente vai comunicar tempestivamente ao mercado. Eu vou passar a palavra para o Lucas, ele vai dar continuidade na apresentação e conforme surjam outras perguntas, a gente responde ao final dos slides. Obrigado, Carras. Boa tarde a todos. Dando sequência na apresentação, a gente entra agora no cenário macro, começando pelo PIB. Como o Carras comentou, a gente tem uma projeção aí de recessão muito forte no ano de 2020, em consequência da crise do Covid e todo o aparato para contenção que está sendo tentado aí pelas cidades, prefeitos, estados. Em relação a esse indicador, a gente comenta também que é possível que ele até tenha uma certa melhora em relação a essa projeção de 0,7%, dado que ao longo do tempo a gente está vendo aí um afrouxamento da questão das restrições de locomoção e movimentação. Isso, consequentemente, vai ativando setores da indústria que praticamente pararam nos últimos meses. Então, com isso, a gente tem um viés aí de melhora dessa projeção, mas vai ser realmente um ano bastante difícil para o Brasil e para o mundo. Em relação ao cenário internacional, a gente chama atenção para os Estados Unidos, a gente tem as eleições americanas daqui 3 meses, então elas estão muito próximas. Isso, dependendo do curso dessas eleições, a gente pode ter aí alguns movimentos de mercado de curto prazo, aumento de volatilidade, mas um ponto importante para a gente acompanhar é essa relação dos Estados Unidos com a China. É uma relação que estava limitada até certo ponto na questão comercial, mas agora ela tomou aí uma proporção diplomática e o Brasil, até no curto prazo, aproveitou um pouco com as exportações, mas agora a gente tem aí um certo temor de que isso possa aumentar. Em relação à meta Selic, a gente vê a trajetória dessa meta agora em 2%, já era uma meta historicamente baixa no último trimestre, mas infelizmente a economia não tem reagido, então com isso o Copom tem feito cortes sucessivos. A gente vê essa meta e esse patamar de taxa, pelo menos a médio prazo, nesse nível, né? E dado aí que a economia brasileira vai ter uma reação muito lenta. Ponto importante é que a gente vai ver nos slides seguintes que os indicadores começaram a melhorar depois do primeiro trimestre. Dando sequência na próxima página, na página 9, a gente tem a produção industrial. A gente pode ver aí a trajetória desse índice desde 2002. A gente teve choques aí ao longo do tempo, mas realmente essa crise do Covid foi a pior crise, o pior choque na produção industrial. Realmente a produção caiu bastante a níveis mínimos e agora a gente já tem uma sinalização de retorno desse indicador, de uma tendência de aumento da produção, que é super importante. Então, essa inflexão para a gente aqui é um indicador e isso deve ser a tendência ao longo dos próximos meses, claro, com certos cuidados e atenções em relação à pandemia. Ainda no ano, a gente teve uma queda de 13,5%. A gente viu uma recuperação nos últimos 2 meses, mas ainda não reverteu a queda total. Em relação à confiança empresarial, um indicador antecedente, seguiu também a mesma linha da economia em geral em termos de expectativa, foi lá para baixo, também em níveis históricos, igualando ou até passando a crise de 2015, onde a gente teve uma crise política e econômica juntas muito fortes. E depois dessas crises, a gente estava numa tendência de aumento,
realmente num ambiente muito propício ao investimento, mas infelizmente com a pandemia isso se reverteu e agora, inclusive, a expectativa está até acima do índice da situação atual, ou seja, apesar do cenário estar bastante complicado, com essa questão da flexibilização da movimentação, a gente tem visto uma melhora e uma maior confiança dos empresários. No próximo slide, a gente fala de inflação projetada de 1,6%, é realmente uma inflação muito baixa, e aqui um sinalizador de que a demanda e a pressão inflacionária está muito baixa, em decorrência aí da queda tanto da renda, da queda do emprego, né? Emprego e renda, e também em relação à própria recessão. Então, você não tem aí um incentivo ao consumo, as pessoas estão segurando caixa, pessoas e empresas segurando caixa, então, com isso, a inflação está bem baixa. A meta para esse ano, só para dar uma dimensão, é de 4%. Então, essa seria uma inflação, digamos, saudável para uma economia em atividade, não digo plena, mas em uma atividade crescente. E agora essa inflação realmente está em 1,6%. A gente espera que isso possa melhorar agora com a volta aos poucos da economia, da atividade econômica, e esse indicador deve aí ter alguma mudança. Em relação à taxa de desemprego, aqui é realmente um resultado muito crítico da crise, né? Além da questão fiscal que a gente está vendo, que vai ser um desafio para o Brasil, a gente tem a questão do emprego e realmente a taxa de desemprego está muito alta. Ela, pelo indicador oficial, está em torno de 13%, fechou junho em torno de 13%, porém, se a gente mantém a força de trabalho de fevereiro, a gente teria uma projeção de 21,1% de taxa de desemprego. Isso porque, neste momento, muitos brasileiros não estão procurando. Então, com isso, o indicador ele fica enviesado. Então, a gente vai acompanhar essa sequência nos próximos meses para ver como que vai se comportar. Dando sequência ao resultado do fundo, agora entrando num ambiente mais micro, a gente tem os últimos trimestres, o fundo fez o IPO em dezembro de 2019, e agora no segundo trimestre a gente tem um grande crescimento de receita em virtude da rescisão com a WeWork. Então, aqui a gente recebeu quase 5 milhões, compondo esse resultado do segundo trimestre de 2020. Como o Carrasco comentou, a WeWork ela cumpriu 100% do acordo, então que para a gente foi muito importante e demonstrou aí a robustez contratual. Em relação ao resultado em si, a gente destaca aqui rendimento não distribuído de 366 mil e uma média de distribuição de 97% no segundo trimestre. Um outro comentário, acho importante também ainda dentro desse slide, é a questão das despesas operacionais. O fundo ele vinha faturando, mas ele segurou caixa das despesas de gestão, então nesse último trimestre a gente ajustou essas pendências de pagamento. Com isso, o fundo agora nos próximos meses roda dentro das taxas estabelecidas no regulamento, em termos de caixa. No slide seguinte, a gente traz a questão do retorno, comparação com o IFIX. O IFIX, por essa janela de tempo aqui, ele teve uma performance negativa, enquanto o fundo rendeu, em termos de variação do valor a mercado e também das distribuições realizadas, 1% no período. Então, é um fundo ainda com uma história bem recente, e com isso a gente vai compondo aí essa curva histórica. Seguindo indicadores operacionais, a gente demonstra a alocação dos ativos, 12% em renda fixa, então é um caixa importante, que pode realmente propiciar aí alguma aquisição oportunista. Em relação a imóveis, a gente tem 84% alocado e as compras de FIIs, também do segmento de lajes, respondem por 4%. Todos os contratos são típicos, vencimento, a maior parte dos contratos para 2023, 88%, a gente tem contratos longos. Em relação a revisional, pelo fato dos contratos serem típicos, a gente coloca uma previsão que considera os 3 anos depois de ou assinado o contrato inicial ou de algum aditivo que tenha pactuado o preço. Então, com isso, a gente tem essa estimativa
mas obviamente o ativo hoje pratica valores de mercado ali na alocação por contrato, então a gente não tem nenhuma grande preocupação. Em relação ao índice de reajuste, predomina 95% em GPM, e em relação aos meses de reajuste inflacionário, a gente tem uma concentração no início do ano, 49% em janeiro. Falando de mercado de capitais, para a gente ver tanto o comportamento da cota quanto o volume de negociação, a gente teve um volume de 1,2 milhão na média do segundo trimestre, isso corresponde a 74 milhões de reais transacionados, que representou uma queda de 57% em relação ao primeiro trimestre. Como a gente viu, o primeiro trimestre teve janeiro e fevereiro com transações cheias, e somente em março, no final de março, é que realmente o mercado sentiu o baque, quando o Brasil, de fato, entrou com força no processo da pandemia, com o número de casos explodindo. Em relação à cotação do fundo, a gente vê bem a oscilação, o fundo teve uma alta em dezembro, e aí com a questão da pandemia, teve realmente um choque, seguiu bastante aí a curva tanto do IFIX, e dentro dos segmentos de lajes e dentro dos segmentos de FIIs, tirando no caso shoppings e também hotéis, que a gente realmente viu um fechamento dos ativos, sem dúvida foi também um segmento que sofreu bastante aí em termos de oscilação do valor da cota. Agora, no final do segundo trimestre, a gente viu uma recuperação, como já mostrado no primeiro slide. Falando da base de cotistas, 87% pessoas físicas. Em relação a investidores por região, predomínio do Sudeste, 76%. A gente vê uma distribuição também nas demais regiões do país. E em relação à quantidade de cotistas, fechou o segundo trimestre com 24 mil. Isso representa cerca de 21% de aumento em relação ao trimestre anterior. Sobre o fundo, em relação à diversificação, o fundo hoje concentrado mesmo no estado de São Paulo, a gente tem a descrição dos ativos. Em relação ao percentual da receita, a Cielo é o maior contrato do fundo, 49% da receita, seguido de Alopar, Qualicorp, Nubank e os demais descritos no gráfico. E em relação ao setor de atuação dos locatários, serviços financeiros concentra com 70%. Sem dúvida, foi um segmento bastante resiliente na crise, mas obviamente não também sofreu impactos, mas aqui a gente viu realmente os locatários com bastante capacidade de organização e de estratégia para poder passar por esse período. Em relação ao portfólio, a gente atualiza no Nubank com vencimento em setembro de 2023, a gente tem duas áreas vagas, que é o 13º e 14º andar do Evolution, e com isso a gente fecha com 36.581 metros quadrados. Com isso a gente finaliza a apresentação, vou passar a palavra para o Carrasco conduzir as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Tem 3 perguntas aqui, a gente vai responder na ordem em que elas aparecem no chat e conforme surjam outras a gente responde também. A primeira pergunta do Márcio é como a gente pretende fazer novas captações sem prejudicar os que custearam o IPO, dado o atual cenário do mercado imobiliário e as incertezas do mercado de lajes. Isso é uma pergunta super interessante, Márcio. A gente está vivendo um momento delicado, não é trivial a gente avaliar, fazer uma emissão. Porém, ao mesmo tempo, a gente entende que quanto menos diversificado o fundo, mais risco a gente vai correr nesse momento, que é justamente o momento delicado do mercado de lajes, né? Então, é uma situação delicada. A gente não vai tomar a decisão de fazer emissões ou emissão para comprar qualquer tipo de ativo. Tem que ser um ativo que faça muito sentido na visão da gestora, que qualifique o fundo e que principalmente aumente a diversificação. Hoje um prédio representa quase 90% da BL do fundo. Para quem participou do IPO, nos roadshows a gente comentava que logo na sequência do IPO a gente faria um follow-on para diversificar a carteira, e o fato da vida é que veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer esse follow-on até então. Então, isso é uma situação muito delicada. A gente tem hoje quase 90% da BL do fundo concentrada num único prédio, e isso
coloque em risco a saúde financeira do fundo no curto e médio prazo. Então, não é uma situação trivial, não é uma decisão simples, mas no momento da decisão, caso a gente tenha que tomá-la, a gente vai colocar na balança as duas possibilidades, né? Que é não fazer nada por conta do desconto da cota no mercado secundário e manter a concentração no único prédio, ou, eventualmente, gerar uma pequena diluição para você ter um benefício que, na nossa visão, pode ser bem representativo diante da diversificação do portfólio. Esse fundo tem uma outra dificuldade, né, pelo que a gente percebe aqui na gestora, se comparado aos outros fundos da casa. Como ele tem um tamanho de pequeno para médio, ele é um fundo de 420 milhões aproximadamente de patrimônio, ele tem uma liquidez restrita. Ele negocia aproximadamente 1 milhão por dia. 1 milhão por dia não é uma liquidez ruim para a pessoa física, mas é uma liquidez relativamente baixa para investidores institucionais. Quando a gente compara com outros fundos da casa que negociam 6, 7, 8 milhões por dia, a gente percebe uma presença muito mais forte dos institucionais se comparado a esse fundo. Então, um follow-on inevitavelmente aumentaria o tamanho do fundo, aumentaria a liquidez e passaria a atrair outros tipos de investidores que, na nossa visão, são positivos até para melhoria da cota, porque quanto mais líquido o fundo, mais bolsos diferentes você vai passar a acessar e, consequentemente, você tende a ter um cap compression, né, um yield compression, uma compressão de yield para que a cota volte a subir. Hoje a gente está pagando um yield superior a 9% e a cota não anda. Para mim, a explicação para isso estar acontecendo é justamente o fato da liquidez ser restrita e a gente ter uma baixa representatividade de investidores institucionais. Seguindo a mesma linha, o Vitor pergunta se a gente visa deixar de ser um ativo monoestado ou se o foco é continuar comprando conjuntos paulistas. Vitor, a ideia no médio prazo é ter um fundo diversificado geograficamente. Porém, no curto prazo, a gente prefere ainda continuar olhando oportunidades no estado de São Paulo. A gente acha que ir para mercados menos nobres neste momento de insegurança, de incerteza, onde a indústria está passando por uma certa mudança, a gente entende que não seria o mais adequado. Então, no curto prazo, a gente gostaria de não sair do estado, mas no médio prazo, sim, a gente gostaria de ser um fundo diversificado em outras regiões também. O Matheus pergunta: o imóvel que a Cielo aluga é a sede da empresa ou um prédio estratégico? A Cielo ocupa uma área bem representativa lá no prédio, tá? É a sede da empresa. Na verdade, a Cielo deve ter outras áreas em outros lugares, mas é o escritório central da empresa. A Cielo volta com bastante força, segundo a informação que a gente teve deles agora em setembro, volta para o escritório. Até então, eles continuam numa pegada de home office ainda relevante, mas até o momento eles não nos procuraram para falar de nada, de devolução de área, de redução de área, muito pelo contrário. Então, a gente segue confiante da manutenção da Cielo no prédio. E, por fim, o Matheus pergunta se a gente vai continuar buscando prédios com a mesma categoria, em localizações similares, ou futuramente podem mudar o perfil de alocação em lajes. A gente, na verdade, Matheus, vai continuar o foco em ativos AAA. A gente não quer comprar ativos com risco maior nesse momento em que a gente está vivendo uma certa insegurança no mercado. Temos olhado mercados mais nobres, como Faria Lima e Paulista, e esperamos poder anunciar alguma coisa nesse sentido nos próximos meses, caso as negociações venham a evoluir. Acho que é isso. Respondi todas as perguntas. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos, reiterar que os canais de RI da XP Asset permanecem abertos pelo e-mail ri@xpasset.com.br e desejar um ótimo final de tarde e bom final de semana a todos. Até o próximo trimestre. Obrigado. Obrigado.